exatamente 10 para as 11. Nós temos aí 20 minutos para a gente estar comentando um pouquinho sobre o Pirkei Avot antes da leitura da Torá. E nós vamos na página 422. Hoje o Rafael ia dar continuidade, mas não vai ser possível ele estar hoje de manhã. Ele vai estar à tarde. Que Deus possa estar ajudando. Eu tinha passado o versículo 8, 9 e 10, para a gente estar meditando no livro de Pirkei Avot, Ética dos Pais. E da congregação pode estar abrindo aí. Quem pode ler para nós o versículo 8 do livro de Pirkei Avot, no capítulo 1, versículo 8 e página 423 do Sidur. Pode ler para nós, Shimão? Yehudá, filho de Tabai, e Simeão, filho de Shata, foram discípulos dos precedentes. Yehudá, filho de Tabai, dizia: não te constituas em insolente de juízes. Quando dois contendores estiverem perante ti, considera ambos culpados. Mas quando saírem da tua presença, olha-os como absolvidos, porque já foram julgados. Baruch Hashem. Então, aqui nós temos figuras importantes. Figura de Yehudá ben Tabai. Esse Yehudá, ele é citado, provavelmente Tabai, o pai dele, é citado, porque no judaísmo a gente cita sempre o nome do pai após o nome do filho. E temos aqui também uma outra figura muito importante, Simeão. Simeão ben Shatá. Eles foram discípulos, foram talmidim dos precedentes. O que significa isso? Que eles foram alunos, que eles foram ensinados pelos os que vieram antes deles. E é uma grande verdade. Nós não podemos ensinar pessoas que estão antes de nós. Nós temos que ensinar pessoas que estão depois de nós. Porque não tem como. Só o Mashiach, só o Eterno pode fazer o ensinamento precedente e posterior. Somente o Eterno pode fazer isso. Mas é importante que a gente pode pegar os ensinamentos precedentes e aplicar eles nos nossos dias atuais, para que as futuras gerações possam também ensinar. E aqui está dizendo que esses dois discípulos, Yehudá e também Simeão, eles foram discípulos provavelmente de Nital, de Abel, e também de Josué, filho de Perahitá, que a gente viu na semana passada pelo Rafael. E olha que interessante, duas pessoas brigando. Quem está certo? Quem está errado? Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, o filho de Tabai, Yehudá, vai dizer assim: não te constituas influentes de juízes. Significa que você não pode deixar se influenciar no julgamento. Quando dois estiverem perante ti, todos eles, os dois, serão culpados. Porque você não pode favorecer nenhum e nenhum outro. Porque os dois estão brigando, tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, se eu estiver brigando com alguma pessoa, ou alguma pessoa estiver brigando comigo, nós dois somos culpados, perante o que está aqui no Pirkei Avot. E aí ele vai dizer o seguinte, se nós estivermos diante do juiz para sermos julgados, ele fala para o juiz considerar aquelas duas pessoas culpadas. E aí quando nós saímos da presença daquele juiz, ele vai dizer assim: olha-os como se eles tivessem sido absolvidos. Por quê? Quem julga
é o eterno. Então, aquelas pessoas perante o juiz estão absolvidas porque o eterno é quem vai julgar. Só que quando eles estão na presença do juiz, vocês dois estão errados. Porque não é para estar brigando. Tanto o pequeno como o grande, os dois estão errados. Porque não se pode brigar. O que se pode fazer é entrar num entendimento, entrar numa harmonia. Um perde, o outro perde. Um ganha, o outro ganha. E é isso que a ética dos pais está nos ensinando aqui no versículo 8. Porque quem vai nos julgar realmente, de fato, quem está certo e quem está errado, é o Eterno. E o Eterno vai julgar a gente pelas nossas ações, pelas nossas obras. O que a gente está falando é de um ou de outro. Então a gente não pode expor as pessoas ao ridículo. Nós não podemos expor as pessoas de uma forma que seja vexatória. Porque se nós fazermos isso, a gente está humilhando as pessoas. E a palavra diz que aquele que é humilhado será exaltado. E aquele que é exaltado será humilhado. E essa palavra, realmente, ela se cumpre nos nossos dias de hoje. Se cumpre. De uma forma ou de outra vai se cumprir a palavra de Hashem. O versículo 9. Quem pode ler para nós o versículo 9? Simeão, filho de Xatá, dizia: interroga muito as testemunhas, pesa bem as palavras que lhe diriges, a fim de que por elas não aprendam a falsear a verdade. Baruch Hashem. O que você nos diz desse versículo aí, Matitiahu? Versículo 9. Porque Yehudá falou, né, para a gente considerar os dois culpados. Agora Simeão, que é um discípulo também de Josué, Ben Perahitá e Nitai de Abel, agora Simeão está dizendo aqui o que ele pensa. O que a gente pode entender desse versículo? Quando eu disse para interrogar bem as testemunhas, é analisar bem os casos, parar e pensar bem, pesar bem todas as palavras que ele dirige, né? A fim de que por elas a fim de que por elas não aprenda a falsear a verdade. A gente vê muito hoje, nos dias de hoje, atualmente, na televisão, por exemplo, essa CPI, CPMI que tem, aonde você pega uma pessoa que ele é 100% corrupto, canalha, e você consegue transformar ela numa pessoa boazinha, e depois dizer, não, mas ele, tipo assim, um exemplo simples, o rapaz estava dizendo, mas vocês invadiram a propriedade, o cara falou, a propriedade não era improdutiva. Ele falou, e os bois que vocês mataram? Mas só que eles queriam provar de toda maneira que a propriedade era improdutiva. E estava chegando quase a uma conclusão de que a propriedade era improdutiva. Só que a única coisa que fez o cara se safar é, e os bois que vocês mataram? Ele estava falseando a verdade. As pessoas usam as palavras de uma forma tão doce, que acaba enganando a gente, acaba tornando... A pessoa acaba entendendo que, na verdade, aquela mentira não é verdade. A gente consegue ver muitos nos dias de hoje, onde as pessoas fazem um teatro tão bem feito, que pega e consegue transformar a verdade em mentira. Tem mais alguém que pode estar falando desse versículo? Simeão Ben Xatá, ele diz então nesse versículo, interroga muito as testemunhas. Por que tem que interrogar muito as testemunhas? É o máximo de informação possível naquele caso. Geralmente, num julgamento, quem interroga não é o juiz. Quem interroga é o promotor, que vai interrogar as testemunhas. Mas antes deles estarem diante do juiz, já foi feita uma cariação do que estava acontecendo. E essa cariação, quem fazem as cariações são os investigadores. Os investigadores vão lá, põe você separado aqui, faz as perguntas para você, põe o outro separado lá, faz a pergunta para ele, e vai checar se as informações estão sendo contraditórias ou não. Então é necessário uma investigação
muito intensa, para que não haja erro, para que não haja nenhum tipo de situações desagradáveis. Exatamente. Então, os investigadores, em qualquer situação vai ter os investigadores, numa CPI vai ter os investigadores, numa investigação policial vão ter os policiais fazendo a investigação, e até mesmo dentro da nossa própria QRLA, nós vamos ter pessoas investigando, vendo o que está acontecendo, para que, ao tomar as decisões, não sejam decisões precipitadas, mas que sejam decisões realmente investigadas e decisões justas, para que o Eterno venha se agradar das nossas ações. Mas às vezes o que acontece? O fraco fica sendo mais fraco ainda, e o forte se torna mais forte ainda. E nós temos que evitar, então, de fazer os julgamentos antes dessas investigações, antes de ouvir ambos os lados. Então, aqui por isso que é necessário fazer muita interrogação, muito questionamento. E aí vai dizer assim: pesa bem as palavras que lhes diriges. Pesa bem as palavras que vão ser dirigidas a ti, a fim de que por elas não aprendam a falsear a verdade. Então, quem está recebendo as informações tem que analisar, para que ver se a pessoa que está passando a informação, ela é verdadeira, a informação verdadeira, ou a informação falsa. Porque senão, a gente pode errar e ser enganado com as informações. Então, esse Simeão, ele diz umas palavras muito interessantes que está de acordo com a Torá. Porque a Torá vai dizer o seguinte: num julgamento, você tem que ouvir o grande, tem que ouvir o pequeno, você tem que ouvir o rico e você tem que ouvir o pobre. E não pode favorecer o rico e não pode também favorecer o pobre. Você tem que ser justo nas demandas. E às vezes a gente acaba sendo influenciado pela autoridade maior. É isso? Depois nós temos aqui, versículo 10. Shemaiá, Abitalião, foram discípulos dos precedentes. Shemaiá dizia: ame o trabalho, aborreça as honras e não procures o favor dos governos. O que vocês entendem com esse versículo? Pai, eu esperava que a gente lesse esse versículo da vez, né? Eu estou aqui hoje por causa disso. Um dia nós estávamos conversando, eu e o Rafael, não vai achar o favor dele, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Não procure o favor dos governos. E outra coisa, é que tem gente, tudo aquilo que ele fala, tem que alguém vem levando põe um pedestal para ele subir. O fulano que fez. O fulano que fez. A Torá recebeu honras. Entendeu? E eu acho isso aí um pouco meio errado. Sempre gosto de dizer isso. Vai fazer alguma coisa, você não precisa de um pedestal para isso. Faz sua parte e acabou. Agora esse não procura a favor dos governos. Nossa, como que nós brasileiros, o povo brasileiro de modo geral, faz isso? Tudo aquilo que o governo falar que vai fazer de dar algum benefício, todo mundo cai em cima. E todo mundo sabe que isso é a maior enganação que tem. E na verdade tudo que o governo faz, ele acaba te roubando. Ele está te roubando, está te dando nada. Exemplo agora é esse para comprar o carro novo e nem o carro zero. Todo mundo está explicando, isso é uma roubada. Só que tem gente só atrás em favor do governo. Quem vive atrás em favor do governo, normalmente vira vagabundo. E pelo que eu vejo, as pessoas que estudam a Torá não gostam de gente, é muito vagabundo. Então, todo mundo que procura, a gente vê muito isso aí nas periferias. As pessoas vivem dependendo do governo. Tem que ser auxílio para isso, auxílio para aquilo. Quando o governo corta aquilo, a pessoa não aprende mais, não consegue mais correr atrás. Fica dependente daquilo. Exatamente isso. Então, aqui, olha só, Shemaiá e Abitalião, eles foram provavelmente discípulos de Simeão, de Erudá, porque são os precedentes, né, antes deles.
E ele vai dizer então, ame o trabalho. Quem não ama o trabalho aqui? Quem que não gosta de trabalhar? Mas está escrito. Ame o trabalho. Se não trabalha, é bom que não coma. Se não trabalhe, não coma. A gente tem aí a questão das pessoas ficarem sem fazer nada o dia inteiro e não arruma nada para fazer. Pelo contrário, arruma diversão, arruma entretenimento, porque as pessoas ficam praticamente ociosa dentro da sua própria casa. Então, está dizendo que ame o trabalho. Então, já que não quer fazer nada, vai trabalhar. Porque aquele que não trabalha, não coma. Tem um versículo nos Provérbios, que vocês podem procurar aí, que diz assim: ó preguiçoso, vocês vão ter com a formiguinha. Porque a formiguinha, você vê que ela trabalha no quê? Dia e noite, para que no inverno ela possa ficar sossegada. Então você olha a formiguinha, o caminho dela, ela está sempre com um pedacinho de folha maior do que o corpo dela. Um pedacinho de folha, ou tá várias formiguinhas levando um inseto para, no caso, por formigueiro, porque elas estão trabalhando dia e noite. Um pedacinho de pau. É isso? Então elas trabalham, e o provérbio vai dizer isso: ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Por quê? Quando chegar o inverno, as formiguinhas vão estar sossegadinhas lá dentro do formigueiro, com o alimento estocado, não vão precisar sair no frio. E o preguiçoso? O que vai acontecer com o preguiçoso? Vai passar fome, vai passar necessidade, vai ter que correr atrás do governo. E aqui está dizendo, não corra atrás do governo, você tem que trabalhar pelo suor do teu rosto. É um mandamento, é uma mitzvah da Torá. Trabalharmos. Então nós temos que amar o nosso trabalho e agradecer a Hashem, porque o Eterno está nos dando condições para tirar o sustento da terra, para tirar o sustento para os nossos filhos, para as nossas filhas. Então nós temos que amar o trabalho. Faça chuva, faça calor, faça sol, vento, o que for que aconteça. Vamos levantar e vamos fazer algo para a nossa vida. Temos que trabalhar assim. Pois não? Eu tenho um exemplo aqui de um camarada que amava o trabalho. Meu pai. Sim. Ele trabalhava, o trabalho dele era um trabalho árduo, pesado. Só que ele, por exemplo, ele trabalhava, entrava às 7 no trabalho, só que 6 horas ele já estava lá. Baruch Hashem. Preparava o cafezinho, todo mundo tomava um cafezinho ali e tal. O pai acho que trabalhou, foi 13 ou 15 anos nessa empresa. Acho que ele não teve um dia, até doente, ele ia trabalhar com greve de ônibus, chuva. Então ele sempre falava, assessora, que gostava daquilo que ele fazia, mesmo sendo um trabalho árduo, mas ele amava aquilo. Então tinha dificuldade para ir, tinha, mas dava um jeito, ia para o trabalho. Baruch Hashem. Então eu tenho isso como um grande exemplo para mim, porque, poxa, o trabalho não era um trabalho fácil, é um trabalho pesado e tal, mas estava ali, para mim isso era um orgulho. Porque, e fazer isso, né? Não fugia da raia, não. E fazer isso, ele estava cumprindo a Torá, porque aí Shammai está apenas citando, mas é algo que está na Torá. Ame o trabalho, aborreça as honras. Aborrecer as honras? Quem é que aborrece as honras? O senhor aborrece as honras? Oxe. Todo mundo gosta de ser honrado. Inclusive, ontem eu citei o Piqueavô do capítulo 4. Deixa eu ver aqui o capítulo 4, antes de passar a palavra para vocês. Que vai falar assim, no capítulo 4, vai falar sobre 3 características importantes que está relacionada com a paraxá de hoje, de Cora. Nós temos que desprezar a inveja, nós temos que desprezar os bens materiais acima do que a gente precisa, e temos que desprezar
a honraria. Porque essa questão de ficar honrando as pessoas têm o ego muito elevado e aí ela se julga acima de todos. E aí não pode. Então aqui ele vai dizer para a gente não pode, nós não podemos ficar aceitando honrarias. A gente tem que respeitar as pessoas, sim. Temos que honrar os pais, honrar as mães, sim. É um dever nosso, é uma mitzvah nossa. Agora existe um detalhe também, né? A honra e a bajulação. Isso, às vezes a pessoa quer ser abajulado. Então, você honrar, você respeitar a pessoa naquilo que ela faz, naquilo que ela é importantíssimo, porque é uma mitzvah você honrar as pessoas. Mas a pessoa que está sendo honrada, querer aquela abajulação, querer muita honraria para si, aqui ele vai dizer, aborreça. Fala, Rando. Eu acho o seguinte, por exemplo, eu posso honrar, por exemplo, o Zaquém, o Shamash, entendeu? Pelo trabalho dele, entendeu? Agora, o que não pode por exemplo, você pode honrar o meu trabalho, agora o que não pode é eu mesmo me gloriar, me honrar a mim mesmo. Tem pessoas que ele não espera ser honrado, ele mesmo traz a honra para si. É verdade. O que eu ia dizer é o seguinte, que nem o Ronaldo. Trabalhou a vida inteira dele com muito amor. Ele é que nem as formiguinhas, que trabalhou a vida inteira para depois repousar no inverno. Porque a formiga no inverno ela morre, se ela sair fora do formigueiro. Então ela trabalha, estoca. E no inverno ela repousa. Ele trabalhou, nosso pai trabalhou, e hoje tem uma aposentadoria. Eles estão, desfrutando, né? Desfrutando daquilo que eles fizeram. Então fez para ser, fez para depois eles se desfrutar daquilo. Exatamente. Então você tem que fazer, você tem que plantar primeiro, esperar nascer, regar, não é isso? Para depois você colher os frutos. Às vezes as pessoas querem colher o fruto antes de plantar. Não pode. O benefício deles vem de honra ao trabalho. Exatamente. Que é o benefício sem correr atrás. Então o benefício vai acontecer naturalmente quando nós amamos o nosso trabalho, quando a gente valoriza aquilo que a gente faz. Quando nós fazemos isso, então nós estamos o quê? Nós estamos plantando para que quando chegar nessa idade aí do irmão Lauro, do Lemer, ele está aí agora desfrutando do trabalho das suas mãos. Não está dependendo do governo. É federal, né? O governo federal. Governo, falou, mas está recebendo do governo? Está recebendo, mas ele contribuiu para que isso acontecesse. Você contribui? Você contribui? Aí a gente tem aí o Iosef que fala assim, o pessoal não quer contribuir, o pessoal não quer pagar a sua parte no INSS e depois quer a aposentadoria. Aí o que acontece? Aí você não vai conseguir aposentar, porque as pessoas não querem contribuir. E vai chegar um momento que não vai ter mais aposentadoria. Por quê? Porque os jovens não estão trabalhando. Exatamente o que está acontecendo. A minha filha, 24 anos, nunca trabalhou. Entendeu? Então os jovens não estão trabalhando. Mas então, ela está se preparando através do benefício que você está dando para ela, para que no futuro ela consiga ganhar o pão de cada dia. Mas assim, hoje, é que nem eu falo para minhas filhas, o que eu conquistei na minha vida não é tão fácil hoje, para se conquistar. porque hoje eu não conseguiria mais conquistar o que eu tenho. Eu precisaria de voltar na estaca zero e começar tudo de novo. Porque onde eu vou conseguir um valor de 700 mil reais para comprar uma casa? Sendo que eu comprei. A minha casa hoje vale 700 mil reais. Onde eu vou conseguir isso? Nunca mais. Então, aquilo que a gente conquistou,
a gente agora vai desfrutar. Com quem? Com a esposa e com os filhos e aquelas pessoas que estão em seu redor, à sua volta, que são os seus parentes. Mas você não consegue fazer isso. Agora, uma pessoa que conquista uma casa de 700 mil reais, ela é inteligente ou ela é burra? Ela é inteligente, com certeza. Entendeu? Então, se a gente... conquistou 700 mil reais, ela é inteligente. Ela deve ser uma pessoa estudada, uma pessoa de classe alta, média alta. Então. Porque um pé de chinelo não consegue. Por quê? Ele não quer estudar, ele não quer fazer nada. Ele, enquanto ele é novo, ele pensa que está tudo certo. Mas na hora que chega a velhice, não está. Porque ele não vai conseguir nunca chegar num patamar desse. Vender droga como? Então, se ele vender drogas ou se ele for mafioso, o bem dele dura pouco. Dura pouco. Por quê? Porque a justiça é feita através dessas coisas, né? Então, tudo que ele conquistou na malandragem, ele perde também de uma hora para outra. Exatamente. Então, é com o suor do teu trabalho. É com você amando e valorizando aquilo que você está executando para os dias posteriores, para a vida cotidiana. Porque a gente não trabalha somente para o bem-prazer, a gente trabalha porque é uma necessidade. E há um artigo na Constituição que o homem precisa de trabalho, precisa de saúde e precisa de moradia. E isso o governo tem que disponibilizar de uma forma que todos possam ter o direito de ter essas coisas. Então aqui quando ele fala assim, deixa eu voltar aqui, quando ele fala dessa forma, não procures o favor do governo, é porque você não precisa depender do governo para você ter autossubsistência, para você conseguir o seu pão de cada dia. Você precisa do governo que favoreça o trabalho. Você precisa ter um governo que favoreça a educação. Você precisa ter um governo que favoreça a moradia. Então, o governo, vamos construir 1000 casas. Ele vai favorecer, mas você não vai entrar naquela casa de graça. Você vai pagar as taxas, você vai pagar as prestações. Mas é um governo que está favorecendo para que você adquire, para que você tenha uma sociedade justa, para que você tenha uma sociedade que não tenha pessoas necessitadas. Então o governo, ele não pode deixar a pessoa dependente dele. Ele tem que dar condições para que a pessoa possa produzir. Ele tem que dar condições para que a pessoa possa estudar e ter uma autotecnologia e ter uma ciência, ter um conhecimento fundamental, básico, para que ele possa, então, desenvolver aquilo que ele tem aprendido. Então, hoje, nós vamos ficar com esta explicação do Piquet Avot, que Deus possa abençoar todos vocês e que na próxima semana nós vamos estar estudando o versículo 11, o versículo 12, o versículo 13, até o 14 nós vamos estar estudando. Vocês podem dar uma lida, pesquisar também, e aí a gente vai estar escalando outra pessoa para fazer isso. Hoje era para o Rafael estar aqui fazendo a conclusão do versículo 8, 9 e 10, mas infelizmente ele ligou para mim, não pôde estar aqui de manhã. Ontem ele foi dormir 3 horas da manhã eu sei que a situação hoje da educação está muito drástica e a gente está tendo cobrança. Ontem eu estive numa convocação da diretoria de ensino e a gente tem que ser agora professores multiplicadores. A gente tem que transmitir o ensinamento para que as pessoas possam transmitir para a outra. É o que o Piquet Avot está fazendo. Nós temos que fazer alunos, discípulos, para que quando a gente for, fique registrado aquilo que a gente fez, não seja no papel, mas na mente das pessoas. Que Deus possa abençoar a todos e que tenhamos aí um bom Shabat e uma boa Parashá para nós. Baruch Hashem.